Demolidor Renascido vai ganhar uma segunda temporada. Quer dizer, provavelmente quando esse vídeo estiver sendo postado, ele já ganhou a segunda temporada. Mas quando eu tô gravando, a temporada ainda não estreou. Mas o que importa é, eu não fiz uma análise sobre a primeira temporada. Então, pra gente poder pontuar o que a gente vai falar quando a segunda temporada acabar, e pelo que tudo indica, será importante pros filmes do Homem-Aranha e o futuro filme dos Vingadores, vamos falar da primeira temporada de Demolidor Renascido e suas principais características que eu acho que devem ter que mudar para a segunda temporada, porque eu acho a série competente, mas eu não acho a série perfeita. Principalmente quando a gente compara com a série do Demolidor da Netflix, que tem alguns elementos que funcionam muito mais para mim. Mas antes de começar a falar da primeira temporada em si, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que isso ajuda bastante o LZ a crescer, e a deixar o seu comentário também sobre a sua opinião a respeito do Demolidor de maneira geral. Porque provavelmente quando esse vídeo estiver saindo, a segunda temporada já saiu, então eu quero saber a sua opinião sobre a primeira temporada e sobre o personagem, e vamos trocar essa ideia. Mas não vamos enrolar muito, vamos falar da primeira temporada de Demolidor Renascido. A primeira temporada de Demolidor Renascido não conseguiu criar tanto impacto quanto as temporadas da Netflix causaram. Até porque a Netflix foi muito importante para esse universo da Marvel, o que acaba sendo importante pra gente hoje, porque se esses personagens estão trabalhando no novo MCU com os mesmos atores, é graças a esse casting que aconteceu lá atrás, e nesse desenvolvimento de mundo que aconteceu lá atrás. Principalmente no que diz respeito ao Demolidor. Falando isso, a gente também precisa entender que não necessariamente o público precisa ter assistido as temporadas do Demolidor da Netflix para poder entender esse personagem. Eu até hoje não sei te dizer com certeza se aquilo que aconteceu na série da Netflix é canônico ou não, ou se é algo no sentido de familiaridade com o que aconteceu com James Gunn assumindo o DCU e dando um reboot retcon nos acontecimentos de Pacificador, onde algumas coisas aconteceram e outras aconteceram diferente, mas o que importa é meio que o conceito, não necessariamente as ações. Então, se você não assistiu a temporada da Netflix, você consegue tranquilamente iniciar a sua jornada de Demolidor nessa temporada. E isso quer dizer que ele também precisa agradar aos fãs que assistiram as temporadas da Netflix. Então ele tenta emular bastante esse sentimento e a questão obscura e dramática e um tanto quanto agressiva das temporadas da Netflix. Só que estamos falando de Disney e de MCU, que tem uma característica muito diferente do que esse universo da Marvel da Netflix tinha de maneira geral. Então tudo cai um tom de agressividade e de tom adulto, ele fica um pouquinho mais brando, e isso quebra um pouco a magia do que a galera que gostava muito do Demolidor antes tem com essa nova temporada. Muito desse clima é tentado ser retratado utilizando as cenas no escuro, na noite, para trazer aquele tom mais dramático, mais sombrio. Só que ele é tão recorrente nessa artimanha que em certos momentos fica claro que aquilo não é para criar um ar meio dramático, meio noir. É simplesmente para esconder o CGI que não tá muito bem finalizado e que não tá encaixando muito bem com a naturalidade da cena. Então eles jogam tudo de noite, bem escuro, porque isso facilita bastante a pós-produção. Só que fica claro, e aí a gente que tem a noção do que esses personagens já fizeram na Netflix, com orçamento talvez menor, porque eu não sei de cabeça se o orçamento realmente foi diferente, mas numa escala muito menor, dava pra ter feito a paradinha mais bem feita nesse sentido de CGI e de cenas de luta e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu não quero ficar cravando nesse ponto, porque isso não é totalmente determinante para uma série ser boa ou ruim. O que me dá mais tristeza nessa primeira temporada é o caminho narrativo que a série escolhe levar. A gente tinha como premissa já os dois personagens sendo introduzidos em vários outros lugares no MCU antes de ganhar destaque nessa série. O Demolidor, por exemplo, ele já havia aparecido no Homem-Aranha como Matt Murdock e na série da She-Hulk como Matt Murdock e Demolidor.
Então ele já meio que estava sendo apresentado, você já tinha uma noção de como ele estaria atuando, e a gente espera uma pegada mais nesse caminho, nessa série, e ele até tem alguma coisa nesse sentido. E o Rei do Crime teve sua estreia na série do Gavião Arqueiro, e depois teve a continuação na série da Echo. Então a gente consegue identificar algum certo padrão que essa série iria levar. Quando saíram as notícias de que a gente teria uma eleição do Wilson Fisk para prefeito, e que ele ganharia o cargo de prefeito, rapidamente a gente remete ao arco do quadrinho, onde ele também faz isso e ele causa inúmeros problemas sendo o prefeito de Nova York. Isso criou uma expectativa muito grande para o público. Só que a série, ele tinha essa premissa nas mãos e não soube trabalhar muito bem. O que eu esperava que a série fosse fazer, fosse trazer o Rei do Crime trabalhando na surdina para tentar ganhar essa prefeitura, ganhar essa eleição e se tornar o prefeito de Nova York, enquanto o Demolidor estaria trabalhando nas sombras, como ele sempre fez, tentando proteger Nova York de novos crimes, novos personagens, novos vilões, que já tinha sido divulgado que seria o Muse, um personagem muito interessante, que usa sangue nas pessoas, das vítimas, para criar tinta e fazer desenhos pela cidade e tudo mais, que tem uma parada muito sombria e muito pesada no seu ser, que é deixar as pessoas totalmente vazias de sangue. Ele suga o sangue das pessoas totalmente para criar tinta. Então é uma parada meio densa, meio sombria, que funcionaria muito nesse sentido de embate físico. A gente tem o Muse, embate intelectual entre Matt e o Fisk no quesito prefeitura. Então a gente teria esses dois duelos, um pro Demolidor e um pro Matt Murdock. E isso para mim seria excelente. Seria o caminho que a série deveria seguir. Só que a série escolhe o quê? Ficar revivendo os traumas do Matt Murdock e afastando eles dos personagens que a gente tinha na série da Netflix. Então a Karen, que era uma personagem muito importante pro desenvolvimento do personagem e que tinha essa ligação totalmente com o Matt Murdock, é tirada. O Fog, ele também é retirado logo do início da série, e você traz um peso dramático pro personagem que já foi trabalhado algumas outras vezes na série da Netflix. Então você fica revivendo essa questão. Para quem já acompanhou antes, é cansativo e é um pouco chato, e não chega nem perto de ser bem trabalhado como a série da Netflix fez. Então você fica meio que revivendo a mesma história toda hora, e isso é cansativo e não foi feito de uma maneira muito satisfatória. Além disso, a série, ela não consegue te trazer um clímax muito grande, porque ele te apresenta alguns personagens para te causar situações e trazer elementos que logo depois são descartados. Então ele te dá várias mini premissas e várias mini subtramas que ele não aprofunda. Vários personagens coadjuvantes que aparecem nessa primeira temporada, nessa série nova, que não existiam anteriormente nesse universo de Demolidor, eles estão aqui justamente para a história andar, e os seus definições, as suas peculiaridades são ignorados. Não é bem trabalhado. Então é como se eu te desse vários gatilhos e depois a gente descarta todos eles porque eu só preciso dessa linha aqui acontecendo. Daria muito bem para ser trabalhado abordando algumas dessas características desses personagens, algumas dessas histórias para um conceito geral e focar em tudo. Dava para fazer, só que a série preferiu não fazer isso. Além dessa característica esquisita que a série escolheu seguir narrativamente, eu tenho um problema muito grande com o Tigre Branco e com o Muse, principalmente o Muse. O enredo desses dois personagens nessa primeira temporada é muito mal elaborado e muito mal executado. O Tigre Branco é um personagem que ele não tem absolutamente relevância nenhuma, a não ser ter um embate pro Matt Murdock trabalhar como advogado e você se lembrar que ele é um advogado. Porque, além disso, nada acontece. São os 2-3 episódios que eles ficam revivendo essa parada, fica rodando essa história que não serve nada pro resto da história da série como um todo. É literalmente pra você ficar assim, tá, ele é um advogado, ele é muito bom, ele tenta isso, ele tenta aquilo, e ele tá tentando proteger o cara, e tenta a hora com o Demolidor, tenta a hora com o Matt Murdock, mas é ruim. Eles usam o personagem pra isso, sendo que poderia ter sido qualquer outro personagem. Não precisava nem ser um super-herói ou um vigilante. Podia ser um Zé da Feira, qualquer pessoa. Mas eles gastam um personagem interessante pra isso e dão uma instigada de que vai ganhar um legado esse personagem e que outro membro da família vai acabar assumindo esse manto, e lá na segunda temporada, de repente, a gente consegue trabalhar melhor esse lore do Tigre Branco.
o que pra mim não faz sentido nenhum. Era simplesmente ter trazido algum personagem, qualquer coisa, pra ser o cara que o Matt tá defendendo e que ele teria que passar pelos mesmos perrengues, não necessariamente um vigilante. Além disso, o que eu falei anteriormente de esperar que o Muse fosse esse embate físico, não é. O Muse aparece no primeiro ou no segundo episódio, ele é meio que introduzido, você entende que tem alguma coisa acontecendo, e depois ele é ignorado até o fim da série. Ele aparece lá no final para ser um embate físico que o Matt, como Demolidor, resolve em um episódio. E essa luta dos dois é uma excelente luta. A luta dentro do metrô é uma excelente luta, é uma excelente cena de ação, com uma excelente coreografia, talvez seja a melhor luta da temporada. E ela não é feita totalmente no escuro. Ela traz o ar sombrio, traz um ar dramático, traz o peso das lutas que tivemos na Netflix, traz a dificuldade que é lutar contra o Muse, mas é resolvido em um episódio. Então aquele embate que a gente tinha prometido, que a série tinha te prometido entre o Demolidor e o Muse, ele é praticamente inexistente. Ele acontece em um episódio, é resolvido, e depois, no último episódio, acontece uma parada que, sério, não consegue me convencer de momento nenhum, que dá a entender que uma personagem vai assumir esse manto na segunda temporada. Então é como se esses dois personagens estivessem funcionando aqui só pra vou te dar um gatilho, pra lá na frente a gente tenta resolver isso aqui. Mas aqui não importa. Aqui é só pra gente poder preencher episódios e te dar uma temporada de 8 a 10 episódios. Agora eu não me lembro exatamente, mas acho que são 8. Te dá uma temporada de 8 episódios aqui pra você poder trabalhar. E isso não pode acontecer. Isso é uma série muito complicada, porque estamos falando de um personagem muito grande, com muito lore. Principalmente quando a gente lembra que a gente tinha toda a questão do embate do Wilson Fisk se candidatando a prefeito e uma possibilidade imensa de arco e de história a ser contada nessa temporada. Além desses dois personagens, eu também não gosto nada da maneira como a série tem um hiato no meio da temporada, que é o episódio do banco. Eu gosto no sentido de ver o Matt Murdock usando os poderes como civil para proteger os outros e tentar se esconder e não deixar claro. Só que, narrativamente, esse episódio é uma puta barriga na temporada. Ele não interfere em nada no restante. Ele é literalmente um episódio para te situar que o Matt Murdock está no MCU, porque nesse episódio aparece o pai da Kamala Khan. Inclusive, ele faz uma puta propaganda da Kamala para te lembrar que esse personagem do Demolidor tá no mesmo universo que é a Miss Marvel. E ele não serve para mais nada. Fora isso, o episódio é uma grande perda de tempo. Não existe pra nada na temporada e poderia ter sido um episódio que teria sido muito melhor aproveitado se a gente tivesse, por exemplo, um trabalho melhor do Muse, se a gente tivesse um aprofundamento melhor no Muse ou no Tigre Branco, não só como debate político ou judicial, como a série escolheu fazer. E isso pra mim cansa bastante a temporada. Mas, por mais que eu reclame desses pontos e desses detalhes todos, a temporada não é de todo o ruim. É sempre muito legal poder ver o Demolidor de novo em ação, principalmente com um uniforme que é muito mais parecido com o que é dos quadrinhos, mesmo que boa parte da temporada ele não utilize a porra do uniforme e a gente fica esperando ele usar o uniforme e ele só use lá no final. Outra coisa que essa série também trouxe de maneira muito bem feita foi a introdução do Jon Bernthal como o Justiceiro, que também foi resgatado lá da série da Netflix. Esse cara, pra mim, ele é a personificação do Justiceiro, do Punisher. O cara, ele incorpora o Frank Castle de uma maneira tão específica que é talvez o meu terceiro casting favorito dessas séries da Netflix. Só perdendo pro Charlie Cox como o Demolidor e pro Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime, que pra mim também é perfeito. Esse cara, o Jon Bernthal, ele é incrível como o Punisher. Então eles conseguirem incorporar nessa temporada e já dar a premissa de que ele vai voltar pra segunda, me alegra demais. E o personagem, até que ele funciona bastante com o Demolidor. Eu gosto muito da química dos dois, mesmo que ele também só apareça lá no final e tenha umas atitudes meio burras, meio esquisitas, que não condiz tanto com o personagem dos quadrinhos, né, com a questão com como ele age, com o lado militar dele agiria. Eu acho que ele vai muito no impulso de uma maneira que não faz tanto sentido, mas é legal ver ele em ação. Então eu consigo passar um pano totalmente pra essa parte. Só que a gente não pode se basear só nisso pra
dizer que a temporada é boa. E talvez por isso ela tenha passado despercebido por nós aqui do LZ e não tenha ganho uma análise anteriormente, e talvez por isso também ela não fez tanto barulho quanto as temporadas da Netflix fez. Mas eu vou com as minhas expectativas baixas, porém esperançosas, para essa segunda temporada, que deve estar chegando aí nas próximas semanas. Eu não lembro exatamente quando ela estreia, pelo menos para mim que está gravando isso hoje, mas eu quero saber muito o que essa temporada vai me trazer, até porque existem rumores fortes de que essa segunda temporada vai estar ligada diretamente com o filme do Homem-Aranha. E com certeza, se tiver algum tipo de ligação, vai acontecer uma análise aqui no LZ. A gente vai falar o que esse filme e essa série têm em comum e o que a gente pode esperar do Demolidor e do Homem-Aranha, que provavelmente vai acontecer em algum momento e eu não vejo a hora de ver isso nos cinemas. Mas essa foi a minha opinião a respeito da primeira temporada de Demolidor Renascido. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou da primeira temporada e se você já assistiu a segunda, porque provavelmente esse vídeo já tá rolando a segunda temporada se ela já não terminou. Então deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos trocar essa ideia. Não esquece de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante o LZ a crescer, e a deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo. Mas também, se não gostou, deixa o like, porque isso ajuda bastante e não custa nada pra você. Manda pros seus amigos que gostam de Demolidor e que gostam do MCU como um todo, que isso também me alegra bastante e traz mais pessoas a conhecer esse universo que é o LZ. Então não custa nada pra você e ajuda bastante pra gente. A gente fica por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!